Sou Beto Oliveira, eu sou nascido e criado em Araraquara. Venho de uma família de músicos, meu pai é baterista de formação, teve banda de baile na cidade durante muitos anos. E dentro dessa experiência, nessa vivência que eu tive, com a banda, enfim, muito próximo da música, eu me aproximei da percussão e da bateria, que são os instrumentos que eu trabalho e aplico às aulas, como educador musical. Eu comecei a tocar percussão na época que o samba reggae, que o axé music começou a tomar conta do Brasil, isso na década de 90. E aí, no nosso crescimento, a gente vai buscando estudo, referências musicais, a gente começa a entender que é muito mais amplo e que a área da percussão, principalmente a área da percussão afro-brasileira, é muito rica, é muito ampla e isso leva anos para que você consiga entender como que isso funciona. E também para conseguir absorver um pouco de cada manifestação cultural presente aqui no Brasil, por ser um país tão grande, de tamanho continental. Em primeiro lugar, o meu pai, por ser baterista, e isso já vi comigo ao longo, desde muito pequeno, ouvindo ele tocar e acompanhando. E eu acho que também um pouco desse resgate da cultura popular brasileira. Eu sou muito ligado aos tambores, sou muito ligado às minhas raízes africanas que descendem lá atrás de bisavós e de avós. E é isso que faz com que eu consiga manifestar dentro da arte, dentro da música, um pouco dessa vivência musical percussiva. Eu sou educador das oficinas culturais do município desde o ano de 2001, é a minha 18ª temporada. E ao longo desses anos, de todas essas vivências, eu fui entendendo a importância de aproximar esse trabalho brasileiro e afro-brasileiro de resgate com as raízes originais. E aí no ano de 2009 eu fui contemplado por o edital de intercâmbio e difusão cultural do Ministério da Cultura, para promover a primeira semana de música brasileira na Guiné-Bissau. Agora, no mês de junho de 2019, nós completamos 10 anos desse projeto e realizamos a 9ª edição. Então é um trabalho que há 10 anos se encontra na minha vida e a gente consegue, como objetivo principal, mostrar quais são as influências, as semelhanças e quais foram as mudanças da cultura africana e da cultura afro-brasileira dentro da música e como o povo africano, ao longo de 350 anos de escravidão e quase 5 séculos de convivência, conseguiu influenciar nós em tantos costumes, na música, na dança, na comida. Então isso para mim tem sido muito rico, é um grande laboratório de pesquisa. Chegar na Guiné-Bissau, que é o país onde eu aplico essas oficinas, é algo muito peculiar, muito endêmico, porque as pessoas têm um jeito diferente de te tratam, mesmo com todas as dificuldades, te tratam com muita alegria, com muito respeito, com muita educação. E aí você começa a ver o quanto a gente se parece, porque é um povo muito batalhador, a cultura toda ligada aos tambores e à ancestralidade, é um país que fala o português como língua oficial, o crioulo como língua nacional, porém ainda tem mais 33 dialetos falados dentro das etnias. É uma riqueza muito grande, tanto da cultura, tanto da vestimenta, tanto dos instrumentos e dos costumes que eles têm hoje em dia. Esse trabalho desenvolvido nas oficinas culturais do município, ele é muito importante porque ele atinge quase que sempre as zonas periféricas da cidade. E a gente sabe que já é cultural que
que esses processos nem sempre são muito bem acompanhados. E nós, como educadores sociais dentro desse programa, a gente faz com que o aluno consiga entender que a realidade é um pouco mais ampla, um pouco maior, e que a cultura está aí para ser preservada e para ser vivida, e que a gente possa, de alguma forma, poder dar algum exemplo a esses alunos. Então eu acredito que o que me motiva a trabalhar com educação musical é poder florar, né, de alguma forma brotar dentro dessa criança ou desse adolescente a vontade de crescer com um pouco mais de cidadania, um pouco mais, né, de justiça, principalmente na área cultural, ele saber do que ele é capaz e do que ele pode devolver para a sociedade de alguma maneira. Então, eu trabalho com comida, que é uma arte muito legal. Eu trabalho com uma pimenta dedo de moça recheada e trabalho com nhoque recheado, né? Que dizem que música e comida estão sempre juntos, sempre muito bem acompanhados. Então eu faço esse trabalho também e, enfim, é um trabalho que sempre me ajuda. Quando eu faço as minhas campanhas para poder viajar, sempre tenho lá o nhoque beneficente, a pimenta beneficente, para me ajudar a levantar fundos também para poder fazer essas empreitadas até na Guiné-Bissau. Tem um grande padrinho musical na cidade chamado Zé Henrique Martiniano, que é um grande musicista. Realizei alguns trabalhos com ele. Recentemente ele lançou um livro chamado Mensagem dos Poetas Mortos, que é uma coletânea de vários autores sobre vários espíritos falando, né, e ele acabou musicando e falando um pouco sobre a história espírita. E eu tive o prazer de realizar uma obra com ele agora chamada O Verbo na Criação Terrestre, uma música fabulosa, maravilhosa. E na cidade eu tive um grupo chamado Zulu Jazz, que a cantora era a Dona Isabel Souza, que é uma banda que falava também sobre o resgate da música afro-brasileira e dos nossos compositores negros e de alguma forma tentando valorizá-los. Trabalhei durante 15 anos na Orquestra Filarmônica Experimental da Uniara como musicista e como educador. E sempre que a gente pode, em algum momento a gente está trabalhando com esse resgate ligado aos tambores e ligado à música popular brasileira. O grande desafio é ainda os nossos governantes não entenderem a importância da contribuição cultural na vida e na formação do cidadão, né? Se a gente pegar a planilha para olhar como é distribuído a renda, né, do governo para as áreas, para as pastas, a cultura tem sempre menos de 0,5%. E aí a gente tem que dar nó em pingo d'água para conseguir trabalhar, para ter material e para conseguir sensibilizar. Então eu acredito que ainda falta um pouco de vontade, tanto a nível municipal, estadual, federal, de entender que a cultura é o que realmente produz grandes frutos, né? E se torna multiplicadora de mais pessoas para defender essa causa e manter a memória, inclusive, de um país. A gente sempre acredita que pode ser melhor. A gente acredita que os movimentos emergentes culturais hoje que acontecem no Brasil, que eles tomem um tamanho maior e que a gente possa contaminar mais pessoas de entender o quanto é importante esse processo da educação não formal, né? Esse processo de livre escolha, de livre acesso, para que a criança possa produzir, para que a criança não possa ser cobrada como um produto final, mas que o processo no meio do que ela vem fazendo, que é importante para a construção dela como cidadã. Então eu acredito que existe ainda sim saída, que a gente pode melhorar em muito, mas para isso a gente precisa acreditar num país melhor. O grande sonho nesse momento, eu acredito que é a expansão desse projeto que eu tenho hoje na Guiné-Bissau, chamado Semana da Música Brasileira, para outros países, né? Principalmente países africanos. Existem algumas propostas do Senegal, existe uma proposta para ir para o Azerbaijão, existe uma proposta para países da América Latina, e aí a gente está em negociação, porque nada mais do que levar a cultura brasileira para outros povos,
né, para um outro tipo de cultura e fazer essa intercambiabilidade e disso sair um terceiro produto. Né? Eu vejo isso como funciona, por exemplo, na Guiné-Bissau. Hoje o Grupo Cultural Netos de Bandim, que é o grupo que eu atendo, eles já têm uma mini bateria de escola de samba e trabalham com instrumentos de percussão africanos e agora com os instrumentos de percussão brasileiros. Então eu acredito que se eu conseguisse expandir hoje a Semana de Música Brasileira para outros lugares do mundo, faria uma pessoa muito feliz. Eu acredito que o Brasil tem uma dívida eterna com o continente africano. A gente sabe que não foram os brasileiros que trouxeram os africanos e sim os portugueses, mas todo o processo que foi passado aqui gera uma dívida muito grande humana. Então, eu acho que o mínimo que nós brasileiros poderíamos fazer nesse momento é poder entender a importância da influência do povo africano na construção do nosso país, né? Para mim, isso é o grande chavão que eu acho que ainda falta, que acabassem os preconceitos, que acabasse o racismo, que acabassem as desigualdades sociais, que a gente pudesse ter um Brasil e um mundo um pouco mais justo, para que as pessoas pudessem conviver em paz e com muita serenidade dentro dos seus corações.